Aqui é o Rafa, tá começando mais um Depois de Horas e hoje no podcast eu estou com Leonardo Fatari de volta. Fala, Léo. Isso aí, beleza, Rafa? Tranquilo? Tranquilão, cara. Tipo, uma honra ter você aqui de novo. Inclusive, o primeiro cast que a gente fez foi falando do seu livro, né? Discutindo sonhos e realidades, né? A gente falou de um assunto meio psicodélico, né? Exatamente, mano. Caralho, calma aí, rapidão, 1 minuto só eu volto. Perdão mesmo. Não, tranquilo. Eu vou retornar. Você não teve... Você deu uma bronca no pessoal. Caralho, velho, eu não consigo conversar e, tipo, ter gente meio que gritando e eu ter que me concentrar no que eu tô falando. Porra, velho, isso é louco. Você ouviu daí? Cara, não, eu falei um negócio, eu ouvi você falando um negócio que eu achei meio, tipo, dá uma bronca no pessoal. Eu falei, caralho, mano, é a mesma coisa que pedir pra fazer barulho. Aí eles, ai, desculpa. Faz mais, porra, né? Faz mais. Porra, aqui em casa é foda. Desculpa, eu fico falando palavrão. Aqui em casa é complicado, mano. Todo mundo fala alto, velho. É meio embaçado. Tá liberado palavrão, viu? Só pra deixar claro. É liberado, Rafa? Eu sou meio assim, eu vou falando, às vezes eu nem pergunto. Mas o seu não tem problema mesmo. Não, no meu não tem problema não. Talvez, eu sei que o YouTube é chato com muita coisa, mas eu acho que com palavrão nem tanto. Com palavrão acho que não, Tem algumas palavras que a gente não pode falar, mas que a gente já sabe, mas palavrão acho que é de boa. Cara, você me puxou um assunto, eu sei que não tem nada a ver com o cast. O Facebook tá muito chato com esse negócio aí, cara. Você não pode falar nada. Tipo, eu fiz um comentário há anos atrás, eu fiz um comentário de parabéns pro amigo meu, que era assim, é viado, mas parabéns, hein? Tipo, era parabéns de aniversário, né? Tipo, eu fiz um comentário assim, é viado, tipo, zoando. E assim, a gente sabe que isso daí pode ser ofensivo pra alguém, né? Só que na época, cara, vamos ser sinceros, se você pega aí, tipo, o conteúdo postado por uma pessoa em 2013, é claro que, tipo assim, a pessoa pode ter falado uma besteira que hoje em dia soa muito mais pesado, né? Eu estaria preso, mano. Ah, certeza, cara. Você pega o Twitter aí, tipo, cara, um monte de Twitter com um monte de gente famosa fazia, tipo, comparado hoje em dia, sabe? Não é só o meme do Petkovic, tipo, ânimo, galera, depois da Copa tudo vai melhorar, que datou. Até os comentários, assim, tipo, bizarros dataram. Tipo, e eram bizarros que a gente não sabia, não tinha noção direito, né? Assim, esse comentário que eu fiz, cara, foi banido. Tipo, em resumo, foi banido o comentário e eu fui advertido. Acho que eu fiquei até um tempo que eu não poderia comentar. Não sei se aconteceu isso daí, de eu não poder comentar nada. Mas enfim, eu fui advertido por esse comentário. E não foi ninguém que denunciou nem nada. Meu amigo nem denunciou, tipo, ele não ia nem ligar pra isso. E enfim, aí teve esse lance de eu ser advertido. Cara, palavras estão sendo banidas do Facebook. E esses dias eu vi um meme no Twitter que eu achei incrível, que falaram que o Facebook tá parecendo Demolition Man, que é aquele filme do Stallone, que ele vai pro futuro, que é perfeito até com o tema aqui, cara. Bom. Ele chega no futuro e aí, tipo, as pessoas são advertidas por falarem palavrão. Ele não pode falar um palavrão que ele recebe uma multa. Cara, é igualzinho, cara, que tá o Facebook. Cara, as coisas datam, né? É totalmente nesse assunto que a gente tá agora. Que as pessoas não... Cara, agora nas redes sociais estão querendo banir as palavras que você fala, só que eles não veem nem, tipo, o contexto, se você tá sendo ofensivo ou não. Exatamente, o robô não consegue identificar o contexto da coisa. Então, se você pegar e separar a palavra do contexto, pode ser um negócio mortal, mas se você olhar dentro do contexto, você consegue entender. Então, por isso que é uma coisa que a gente até fala, que a internet é o túmulo da ironia, né? Não pode mais existir ironia, sarcasmo, tudo é literal. O que você escreveu ali é tudo ao pé da letra e você vai ser ceifado pelo algoritmo, meu irmão. O algoritmo vai te pegar, né, cara? Pegar. As pessoas vivem para poder agradar o algoritmo, né? Se você, tipo, você tá produzindo seu conteúdo para ser otimizado pro algoritmo.
E aí você ao mesmo tempo, tipo, tá ali fazendo de tudo pra, tipo, não ofender alguém e tal, ou tipo, não ser pego no algoritmo do Facebook. Que, cara, vamos ser sinceros, eu acho assim que, tipo, banir palavras, cara, eu acho que tem que analisar caso a caso. É muito complicado um lance desse, né? Tipo assim, até porque você tá, tipo, ceifando a liberdade das pessoas de expressão, a liberdade de expressão das pessoas, né? E olha que eu não tô falando isso pra defender nego que fala assim qualquer merda e sai ofendendo os outros na internet, que a gente sabe que tem muita gente que faz isso. E acho que, tipo, o Facebook, ele meio que usou... essa foi a ação do Facebook para poder tentar barrar esse tipo de pessoa. Mas na prática não é muito funcional, porque, cara, só tava dando parabéns pro meu amigo, sabe? E era um comentário de 2013, sabe? Nossa, tipo, o bagulho de 10 anos atrás, não tem nada a ver, né, mano? Não, E uma coisa ruim disso é que os caras, assim... Se você bane, por exemplo, não vai postar isso que eu não vou deixar. A gente acaba não tendo o acesso a poder conhecer quem de fato é aquela pessoa. Se você coloca uma mordaça nas pessoas, você não sabe o que elas dizem. Se você não sabe o que elas dizem, você não sabe o que ela é, o que ela pensa. Então é muito maléfico você censurar nesse grau. Eu entendo que ali é o quintal do Facebook, eles querem manter um negócio tranquilo, só que eu acho que tudo tem que ser analisado no contexto. Deixa o cara falar, entendeu? E aí, se for algo realmente dentro do contexto, se for algo pesado, beleza, eu tiro. Agora, tipo, banir palavra do negócio, sem contexto nenhum, não tem sentido, né? Já começa então, tipo, já que o tema do podcast é esse, né, coisas que soariam estranhas se a gente falasse para as nossas versões passadas, já comecei com esse, né, que é tipo, você ser advertido pelo Facebook porque você falou uma palavra, tipo, que é considerada ofensiva. E aí, tipo, cai muito no Demolidor. Eu tenho certeza que eu olharia pra isso, e se eu falasse isso daí pra minha versão antiga, eu falaria, cara, igual o Demolidor do Stallone. Que é um filme ótimo, inclusive. Muito bom. E é verdade isso, assim, porque quando a gente assistiu o filme, a gente falava, puta, que absurdo, isso nunca vai acontecer. Tipo, não tem, né? A gente achava que aquela realidade, né, daquele filme era uma realidade muito distante. Só que a gente já tá vivendo essa realidade e a gente não tá percebendo. Então, se você for pra pensar, o palavrão tá sendo, né, banido ali da rede social, tá sendo meio que censurado. No filme lá, igual você falou, você até lembrou bem que ele pagava uma multa, né? No caso aqui, dependendo do que você falar, o seu vídeo não vai ser monetizado, você perde dinheiro, né? Então, também tem uma relação aí da questão do que você vai falar para agradar e a relação do quanto que você vai lucrar com isso. Então, porra, esse é um bom filme, velho. Agora parando pra pensar aqui, tem muita coisa acontecendo daquele filme hoje em dia. Cara, tem muita... A gente só não tá usando 3 conchas pra ir no banheiro. A gente ainda usa papel higiênico. Porque aí é demais. Aliás, fica a recomendação pra quem nunca assistiu O Demolidor, com Stallone e Wesley Snipes. É um ótimo filme de ação e ele é bem sarcástico, né? Tem essa coisa assim do Stallone ir pro futuro e, tipo, no futuro muitas coisas serem, tipo, estranhas aos nossos olhos, só que na verdade estavam acontecendo, né? Que nem o Léo falou agora. E outra coisa também que agora me lembro, que ficou muito marcada na minha cabeça desse filme, além das conchas, que graças a Deus a gente ainda não tá usando, né? E espero nunca usar, é a questão do sexo, né? Se você for parar pra pensar naquela época, eles já estavam falando na questão do sexo sem o contato físico, que eles colocavam ali o capacete, ficava naquela coisa meio que mental. E hoje em dia, muita gente às vezes acha que não, mas hoje em dia as pessoas fazem menos sexo do que antigamente. Hoje em dia a pornografia e o sexo virtual é o que tá mais presente na vida das pessoas. Entendeu? Então naquele filme, se você for parar pra pensar que eles não tinham contato físico, hoje em dia o contato físico também tá diminuindo. Que louco.
Cara, que. Eu fiquei mais assustado ainda com esse daí, porque para pra pensar faz todo sentido. Agora a gente tá numa vibe muito, tipo. As pessoas tipo, se satisfazem muito mais com comprar pack de pé de alguém e, tipo, receber as fotos íntimas do que fazer o sexo, ou, tipo, assim, conhecer uma pessoa naturalmente e, tipo, se relacionar sexualmente com ela. Tá nessa vibe que, tipo, isso traz mais o prazer. Porque é aquela coisa, eu justifico, eu não acho certo, tá? Mas quando alguém fala assim, nossa, que bizarro você comprar, tipo, nude de alguém, comprar pack e tal, eu entendo que na cabeça do cara, tipo, na cabeça da pessoa que vai comprar, ele sente mais prazer com aquilo do que, tipo, dele ter contato com a pessoa. Aliás, ele deve ter, tipo, isso é um reflexo até dele ter, tipo, talvez até ter dificuldade dele conseguir, tipo, dele se relacionar com uma pessoa, né, de, tipo, de se socializar e tal. Acho que pode cair até em outros assuntos. Não sou psicólogo é o Wallace, eu trago ele outro dia pra poder falar com mais propriedade. Mas, assim, eu vejo que o cara sente mais prazer nisso. E ver o filme pornô e tal, que aí é outro assunto que é, tipo, da indústria da pornografia e o quanto ela é, tipo, prejudicial para as pessoas. Até o Terry Crews estava falando, tipo, uma vez que, tipo, era extremamente prejudicial para ele até parou com isso. Que a pessoa, tipo assim, ela se sente mais satisfeita com também o ver o vídeo, né? Assistir, tipo, tipo, um negócio que tá até longe da realidade, porque a pornografia ali é, tipo, ele tá exaltando ali, tipo, coisas e, tipo, sexo de uma maneira artificial, né? E, tipo, muito mais over do que é na realidade. Isso, e assim, uma coisa mexe na outra, igual você falou da questão do cara que às vezes vê isso, é porque, de repente, ele sente mais prazer desse jeito do que estando em contato com outro ser humano. Mas se você for parar para pensar que a maioria, hoje em dia, das pessoas que têm acesso aqui à internet, que já nasceu online, o cara, ele já tem acesso à pornografia explícita antes mesmo de ter um contato com uma menina, entendeu? Na adolescência. Então, quando esse cara ele se torna um homem, ele já viu muita coisa na internet e aquilo, com certeza, aquilo refletiu na cabeça dele, aquilo vai refletir no que ele vai fazer, no que ele vai sentir, entendeu? Eu acredito que... Eu sou da mesma opinião, eu vi esse vídeo do Terry Crews, eu sou da mesma opinião que a dele. Eu acho que a pornografia, assim como todas as coisas da vida, em excesso acaba prejudicando. E aí você pega um moleque aí, testosterona a 1000, o moleque começa a ver esses bagulhos já desde cedo. Então isso vai afetar o cara, entendeu? Então ele não vai... Eu não sei se existe um jeito saudável de consumir esse tipo de produto, mas com certeza não é... Quem consome hoje em dia, a maioria não consome de um jeito saudável. Você vê que a galera é viciada nisso. Então, e realmente exalta um tipo de coisa que não é real, entendeu? É uma parada muito fictícia ali o que acontece naqueles vídeos e tal. Então, eu acho que acaba prejudicando a vida sexual desse cara, entendeu? Quem é viciado em pornografia, ou quando é moleque, ou quando já é mais adulto, o cara acaba estragando a vida sexual dele, a vida real, entendeu? É quando o virtual já atrapalha o real. É o caso que aconteceu com o Terry Crews. Então é bem doido isso, tá ligado? Cara, demais. Porque a pessoa perde a socialização mesmo, né? O contato direto. Inclusive no filme, no Demolidor, tem isso, tipo, bem lembrado. Eu não assisti o filme recentemente, né? Mas eles, tipo, eles sentam na frente do outro, colocam, tipo assim, uns aparelhos, né? Tipo, um VR, eles colocam um VR, né? Aquele tipo óculos, realidade virtual, e, tipo, começam a sentir as sensações do sexo e, tipo, talvez enxergar algumas coisas, mas, tipo, não tem um contato físico mesmo, né? Nesse sentido, o filme também acertou, infelizmente, porque ali ele tá, assim, só sendo... tipo, ele tá fazendo uma crítica, né? Tá falando, ó, o nível que a gente vai chegar. E no filme, eles até usam a questão, a personagem da Sandra Bullock, ela fala que é uma questão até de higiene, né? Que eles não têm mais contatos, porque
pode ter doenças, e ela sente até nojo, assim, repulsa quando o cara se aproxima dela, porque para eles o contato já é algo repugnante. E se você for ver também, geralmente esses caras que consomem a pornografia, muito assim, tipo, de maneira exagerada, o cara, porque o cara, ele tá tendo aquela experiência, ele tá tendo uma parte daquilo, ele tá tendo a experiência visual, mas ele não tá tendo contato com o cheiro, com o gosto, ele não tem as outras experiências, é uma experiência muito mais pobre. Então, você percebe que também ele não tem o risco de engravidar ou pegar uma doença, mas você percebe que a experiência dele é muito mais pobre e bem artificial, né, no caso, que é igualzinho do filme, se você for ver. Ó, eu nasci, Léo, em 96, né? Acho que você nasceu nos anos 90 também, né? Assim, 94. Nasceu em 94, uns 2 anos antes. 97, já era nascido, mas não tinha noção nenhuma da vida direito, porque tinha 1 ano. Mas 97 sai um disco do Radiohead, chama OK Computer. Não sei se você já ouviu falar dele. Não. Ele é um disco que ele, hoje em dia é meio que tido como premonitório, porque ele fala de um mundo onde as pessoas elas vivem em alienação social, elas estão cada vez mais reclusas e são totalmente dependentes da internet. E elas vivem em constante conflito político. Não parece a descrição do que a gente tá vivendo agora? Muito, né, velho? Demais. Cara, é total isso. E eu, quando ouvi falar desse disco, até recomendo, sempre recomendo outros podcasts. Tem o Troco Disco, que é um podcast de música que eu gosto bastante. E eles fizeram um episódio sobre discos conceituais. E eles falaram sobre o conceito desse disco, né? Na época ele foi pensado para poder, tipo, refletir esses temas, que eram coisas ainda, tipo, que estavam engatinhando naquele período, mas eles meio que já conseguiam se ligar um pouco. E ouvindo o disco, cara, é até meio assustador, tipo, alguns comentários que a banda faz durante o disco, e toda a sonoridade dele, que é bem experimental e tal, ele é uma viagem e tal. É bem legal, eu recomendo, tipo, não é o estilo de música de todo mundo, mas, tipo, eu particularmente curti bastante ouvindo. Ali no disco eles fazem todos esses comentários e falam sobre, tipo, de uma maneira bem pessimista sobre tudo isso. E hoje em dia, tipo, como o mundo, tipo, foi caminhando, foi total aquilo que, tipo, na época talvez já visse alguns indícios. Então, não dá nem pra dizer que é um lance assim que, tipo, se você dissesse no passado, o mundo vai ser assim, talvez não fosse nem tão espantoso. Mas não deixa de ser irônico, né? Porque é total o que eles comentaram no disco. E a gente tá numa dessas, sabe? Tipo, são os maus da internet, né? A internet tem isso, né? Tipo, ela tem o contra dela, que é, tipo, a gente tá agora meio que, às vezes, até perdendo o contato físico, tipo, com as pessoas, tipo, direto. E aí acontece, aí caindo num assunto chato, né? Vem a pandemia, né? Porque a pandemia colaborou muito com o distanciamento social e que as pessoas elas ficarem reclusas por obrigação agora. Isso daí foi um negócio imposto pra gente. E aí desandou. E aí cai naquela coisa de, tipo, eu jamais imaginaria que teria uma pandemia, cara. Se dissessem pra mim já em 2019, nossa, ia ser pesado. Sim, cara, uma realidade muito doida essa daqui, né? E eu vou procurar ouvir, depois me passa o nome do disco, mano, que se for pra eu ouvir em inglês, tipo, pra eu associar a palavra em inglês e ter que escrever depois, eu não manjo. É OK Computer. OK de OK. Não, sim, computador. Okay, Computer inglês, do Radiohead. Fica a recomendação pra todo mundo aí. Então eu vou procurar, mano, porque quando eu gosto de coisa meio doideira assim. E sobre a questão do distanciamento, eu lembro que mano, isso na época do Orkut já, quando eu comecei a ter acesso assim à internet, aí passou um pouquinho de tempo, eu lembro que as primeiras críticas eram que a internet, ela veio com o propósito, né, da gente conhecer pessoas do mundo inteiro, então em tese nós nos aproximaríamos, porém, tipo, a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? Você já deve ter ouvido falar disso, que é aquela coisa básica.
Só que hoje em dia eu acho que a internet ela faz algo ainda mais perverso. Não é nem a internet, acho que é quem usa, né? Ou até mesmo as redes sociais, enfim, que além delas afastarem elas afastarem quem tá perto, elas dentro da internet elas estão separando em bolhas as pessoas. O algoritmo vai separando essas pessoas em bolhas. Então, não é nem questão mais de aproximar e distanciar, mas sim de separar em grupos. Então, eu acho bem prejudicial. E aí tem a questão do isolamento que você falou, né, da pandemia, que é algo que também ninguém iria imaginar, que é daquela coisa louca, o cara acorda e, porra, tem que usar máscara, não pode sair de casa, tem que fazer uma série de coisas. Realmente meio perturbador. Mas é isso aí, né, mano? Vamos ver o que vai dar. Com fé em Deus, né? Por isso que eu falei que o assunto é meio, tipo, a gente já tá cansado de ouvir falar de pandemia, né? Mas é um assunto, assim, no mínimo a gente jamais imaginaria, né? Cair nisso. Aí tem os efeitos, né? Tipo, a gente andar de máscara na rua, que ninguém imaginava. E, assim, meio que as coisas culminam, né? Tipo, são por acaso e no mesmo período então marcam. Eu brinquei, tipo, esses dias do lance aí do Thiago Leifert de apresentar o Faustão, né? Que aí, cara, ninguém imaginaria o que aconteceria com personalidades como essa, sabe? Tipo, Faustão indo pra Band. Não cabe, né? Tipo, é aquela coisa do você tá tão acostumado a ver uma pessoa em determinado lugar que você não imagina que ela vai pra, tipo, outro lugar que não tem nada a ver com ela, né? E aí, tipo, meio que essa época maluca e, tipo, bizarra que a gente tá vivendo é refletido até nisso, né? Até nesses programas de TV que a gente assiste. Sim, mano, total, velho. E a gente acostuma a gente tem uma rotina. O ser humano, ele tem a rotina, ele acostuma com aquilo, ele se acostuma com o som, com o olhar. O olhar acostuma. Então, quando você vê, de repente, igual você falou, o Thiago Leifert apresentando o Faustão, putz, é um baque, tá ligado? Quando começa a perceber essas coisas, dá um choque, é uma coisa esquisita, assim. E, cara, nesse processo aí, tipo, rola adaptações, né? Tipo, o Thiago Leifert fez uma boa apresentação no Domingão do Faustão. Só que, na hora das vídeos cacetadas, eu fiquei pensando assim, cara, esse é o teste de fogo. Porque quando ele... Era duas coisas. Era a Dança dos Famosos, que é um quadro que é mais fácil dele apresentar. Não vou dizer que é genérico, que é total Faustão, mas tipo, dá mais. Você imagina outra pessoa apresentando. E as vídeos cacetadas que, cara, é total Faustão, cara. Aí é o momento humor do Faustão. E, tipo, não imagina outra pessoa, tipo, apresentando. Mano, não tem como. Que ele manda aquelas piadinhas, tipo, que é dele, assim, aquele humor dele. Olha lá, senhora, não sei o que, tá tacando pedra em avião pra ver se cai não sei o que. Mano, ele tem umas piadas muito doidas, assim, que você fala, caralho, acho que ele faz um humor tipo, que é dele, tá ligado? E ele é Sim. bom, mano. Ele tem, assim, umas piadas meio nada a ver, mas eu acho engraçado. Até as piadas que é meio tosco, eu acho engraçado. E você tem razão, tipo, é a prova de fogo, porque, assim, você tá mexendo com uma coisa que é a marca registrada do cara, entendeu? É a mesma coisa que você pegar um outro cara pra fazer os piores clipes do Marcos Mion. Aquilo é a marca registrada dele. Eu não sei se todo mundo viu, né? O ouvinte viu. Mas chamaram o Ed Gama pra poder ajudar e, tipo, trazer mais humor. E aí o Ed Gama até em alguns momentos imitando o Faustão e tal, né? E até cogitaram colocar ele, tipo, vestido de Faustão, mas aí ia ficar muito, tipo... Aí era desnecessário, né? Quiseram apresentar ele como o pessoal já conhecia ele. Porque eu nem sabia, ele tinha, tipo, participado do Faustão já, tinha aqueles quadros de stand-up. E aí ele, tipo, até ganhou. E então, tipo, levaram ele. E aí funcionou. Porque, tipo assim, o Thiago Leifert sozinho não ia conseguir apresentar aquilo porque precisava, tipo, um tom mais humorístico. E o Thiago Leifert é um grande apresentador, mas, tipo assim, ele não ia ter o timing ali, né? E aí o Ed Gama e tal vai até no sentido de comentar coisas meio que como o Faustão comentaria. E funcionou. Funcionou. O humor do Thiago Leifert é outro. Ele é um cara descontraído, ele é engraçado, mas o humor dele vai pra outro lado.
Que é igual, por exemplo, no Big Brother funcionou muito bem o tipo de humor dele. É uma coisa que a gente também não, assim, não imaginaria. O Bial não apresentando o Big Brother, sei lá, pelo Cara, menos eu, né? verdade. Quando veio o Thiago Leifert, eu confesso que eu não tinha assistido nenhuma edição, né? Eu vim assistir essa de 2021. E eu achei que ele mandou bem pra caramba, velho. Mandou, ele já apresentava acho que desde 2017. Isso, né? E aí ele já tava, tipo assim, já tinha um timing dele e tal. E agora o estilo de apresentação é o dele e ele tem coisas ali que eu vejo que são melhores que o Bial, né? Sim. Eu acho que tem uns comentários até meio sarcásticos que ele tem ali, e a interação com o pessoal é um pouco diferente do que o Bial era. O Bial às vezes era um pouco até, tipo, um pouco mais formal e tal, e o Thiago não, o Thiago vai mais no, tipo, trocar ideia. Apesar de que, tipo, ele é mais. Às vezes ele é incisivo, ele é duro como tem que ser, né? Porque você já reparou na época do Bial que ele era, tipo, duro com os participantes, às vezes? Tipo, os participantes tentavam ir cruzar uma linha que, cara, não tinha, né? E o Bial pegava e colocava, tipo, o limite, né? Sim. Acho que o pessoal até tinha um pouco mais de medo do Bial, assim, do que do Thiago. Como o Thiago brinca, às vezes, um pouco mais, os caras pegam mais liberdade e tal. Exato. Também é um cara mais jovem, então... mas são linhas de apresentação diferentes. Eu achava o Bial muito bom, principalmente nos textos dele, né? O Bial, assim, ele é bom de texto, então ele mandava bem. Só que o Thiago, acho que ele deu uma rejuvenescida, né, no programa, trouxe essa coisa da ironia, de zoar do meme, então o programa assim reinventou. Eu até achei legal que eu fazia muito tempo que eu não assistia desde 2013, eu acho, por aí. E quando eu assisti o programa nesse ano, eu não sei como é que foram essas últimas edições, mas pra mim foi tipo uma baita novidade, os caras ter colocado essa coisa dos memes, os comentários, então o programa ele acaba rendendo muito mais, assim, ficou mais dinâmico, entendeu? Cara, eu acho que tá uma coisa aí que se falassem pra mim, tipo, o BBB vai voltar a ter uma mega relevância, tipo, me dissessem lá em 2013. Eu não ia acreditar, porque o programa na época pra mim tava meio que, tipo, em decadência, sabe? Tava cada vez mais, tipo... E precisava, não falando que era jamais culpa do Bial, mas precisava de uma rejuvenescida. E eles foram, tipo... A pandemia colaborou também, né? Tipo, das pessoas ficarem em casa e assistirem mais. E querendo ou não, a edição 2021 agora foi o lance da polêmica, né? Muita gente foi pela polêmica pra ver. Mas o Big Brother virou um programa do Twitter, né? Tipo, o Twitter comenta muito, as pessoas veem muitos cortes, né, do Big Brother, tipo, por WhatsApp, o Telegram, que tem os grupos do Telegram, que nem a gente comentou aqui, tipo, o Twitter mais manda, né? E aí, tipo, volta a ter relevância. Era uma coisa que eu jamais imaginaria. Mas, assim, foi uma expertise dos caras, né? Porque o Boninho e, tipo, o Dourado lá, o diretor... Não o participante Dourado, o Dourado, o diretor. Eles conseguiram, tipo, dar uma rejuvenescida. Trouxeram o Thiago, trouxeram, tipo assim, conceitos novos que antes não tinha, sabe? E que funcionam. O programa não fica tão dependente dos participantes. Então, assim, ó, às vezes o programa não tá rendendo, só que aí você pega lá um Rafael Portugal... que vai ficar zoando os pequenos detalhes, entendeu? Então o programa ele entretém mais e ele consegue segurar mais a audiência, não só dependendo tanto do que acontece na casa, mas com que as pessoas criam, né, aqui fora. Igual você falou, as pessoas comentam bastante no Twitter, tem os memes. Eu não tenho Twitter, mas eu sei que assim, é bem relevante, né, o que o pessoal vai colocando no Twitter, vai subindo as hashtags. Eu, por exemplo, assim, ó, eu já acho que até, na minha opinião, como que o Big Brother deveria ser um pouco mais justo, assim. Eu acho que o voto, por exemplo, deveria ser por CPF, mano. Um voto por CPF. Pra não ter... Entendeu? Sei. Porque, cara, os caras criam um bot, né, pra votar automaticamente, os robozinhos. Loucura, velho. Isso é loucura. Ou imagina assim, a pessoa que tem grana, ela pega e fala assim, não, eu vou fazer assim, ó, eu vou participar na próxima edição do Big Brother. Eu falo pro meu pai e pra minha mãe, ó, o seguinte, se eu tiver indo bem, se sentirem que, pô, eu tô indo legal, não fiz nenhuma besteira, vende o carro e paga aí uma galera aí, tipo,
ficar votando em mim, tá ligado? Pega umas Exato. 10, 15 pessoas pra ficar votando em mim o dia inteiro. Cara, eu tô falando isso assim, porra, o que a gente tem aqui é só um carro. Agora imagina a galera que tem grana, tá ligado? Fala assim, não, eu vou entrar aqui, vou investir, mano, e já era. Fecha lá um negócio, junta uma par de pessoas, fica votando o dia inteiro aí. E qual que é a justiça, entendeu, do programa? Eu acho que, então por isso que eu acho que assim, eu não sei se o bagulho é comercial, né, que os caras, pra eles é interessante que uma parte de gente fique lá no site deles votando, eu não sei se isso é interessante pra eles, de Eu acho maneira... que eu acho que o tráfico é interessante pra eles. Tráfego, né, então... e se não fosse isso, acho que seria mais legal mesmo você pegar e falar assim, não, vamos jogar o jogo real, então. É um voto por CPF, mas o programa é dos caras, né, eles têm que visar também a grana, tá certo eles. Cara, eu tenho certeza que é benéfico pra eles, porque eles já se ligaram disso há muito tempo, então eles estão na vibe, tipo, não, deixa rolar, isso é bom, né? Senão eles, óbvio, teriam, tipo, restringido já os votos, porque a assessoria da pessoa que tá lá dentro já tá avisando já os lucros que vai ter com a pessoa continuando lá dentro, ou enfim. E aí faz isso, né? Coloca bots ou tipo paga pessoas que vão tipo ficar votando o dia inteiro, né? Por meio de robôs e tal, criam robôs automatizados para votar. Eles fazem isso, né? E aí, tipo, cara, o Big Brother virou tipo, isso, virou esse assunto que, cara, mesmo as polêmicas foram positivas pro programa, né? Tipo, o programa tava sendo falado e pessoas como eu e você que já não assistiam há um bom tempo voltou a assistir. Então o pessoal ficou até feliz com as loucuras que aconteceram nessa última edição, né? Exato. E o programa é muito autorreferencial hoje em dia. Eles quebraram aquela coisa da formalidade de você meio que ignorar o que tá acontecendo externamente. Não, agora eles ficam se autorreferenciando. Ou tipo assim, Sim. se tal participante ali é tipo o vilão, eles ficam tipo se zoando e pegando assim tipo memes de fora. E aí nesse sentido entra o Thiago Leifert, que é muito esperto, que ele tipo dá até umas zoadas assim que referentes a isso. Porra, o Fiuk, a gente ficava falando que ele era morto. Quando colocaram lá, apareceu no paredão dele, eles com batimento cardíaco zerado. Era Sim. nesse sentido, entendeu? Tipo, os caras acertaram muito. E eles acertaram tanto que, assim, eu assisti o programa aqui com os meus pais, né? Os meus pais são de outra geração, então tinha algumas coisas ali que eles não entendiam. Só que isso não afastava eles do programa, assim, eles, tipo, às vezes dava uma interrogaçãozinha ou outra, só que aí eu tava do lado e eu explicava, não, tipo, eles fizeram uma montagem aqui, isso é zoeira, né, não tá acontecendo. Daí eles, tá, entendi, eles davam risada junto. Só que as outras referências, os outros memes, eles pegavam também e davam risada, igual do cara do Fiuk morto e tal. Então isso acabou pegando a galera jovem e também acredito que não afastou o público mais velho. E caras que, assim, pessoas que nem eu e você, que já tava há muito tempo afastado, eu fiquei pensando nisso muito, velho. Como que a audiência é rotativa, ela é tão rotativa que às vezes ela acaba caindo no mesmo telespectador, entendeu? Ela bate naquela mesma audiência dela que era de anos atrás, assim, eu fiquei pensando nisso. E durante a pandemia, como a gente ficou sem fazer nada, né, teve o ano passado foi, tipo, pior ainda se for ver, assim, na questão de isolamento e tal. Eu fiquei em casa, daí, tipo, mano, eu já tinha visto uma porrada de coisa também, eu tava cansado de ver as mesmas coisas lá na Netflix, Amazon, os caramba. Eu fiquei, e falando em reality show que você falou, me lembrei, eu reassisti A Casa dos Artistas, velho. Você conseguiu ver, cara? Eu consegui, eu não assisti, tipo, tudo, mas eu vi muitos vídeos, tipo, no YouTube, em outros sites, coisa picada. Então eu meio que reassisti, e, velho, era muito surreal, porque se o pessoal ainda critica que o Thiago Leifert, querendo ou não, às vezes dá uma influenciadinha no jogo, né, que igual você falou que o Big Brother se autorreferencia e tal, isso também pode dar esse aspecto de uma influência. O reality show da Casa dos Artistas, o Silvio Santos, tipo, influenciava pra caramba, mano. O Frota tinha saído da casa, tá ligado? Ele desistiu do programa, só que ele saiu e viu que o programa era um sucesso, o Silvio Santos deixou ele voltar.
Mano, era uma putaria, velho. E ele pulou um muro, sabe? Tipo, ele pulou um muro pra sair de lá. Isso não tem vídeo. Não se acha no YouTube. Okay. Mas todo mundo fala assim, não, o Frota ficou puto, pulou o muro e, tipo, foi embora. E aí o Silvio Santos, não, você tá fazendo sucesso, volta lá. Aí ele viu, tipo, cara, coisa externa e voltou. Sabe? Tipo, cara, o Zorzinho tava falando pra mim esses dias que ele, tipo, assistiu, acho que um trecho do BBB 3 e tinha um presente do anjo, né? E aí, tipo, a moça que ganhou o anjo, ela, tipo, queria como presente o filho dela entrar na casa. E aí deixaram o filho dela, tipo, tinha 8 anos, sei lá, passou um dia inteiro com ela na casa. Hoje em dia seria impensável que eles iam pensar assim, tipo, ah não, mas aí a criança, tipo, ou uma outra pessoa que entrasse, vai levar informações externas, sabe? Tipo, ninguém deixaria hoje em dia. Pra você ver, tipo, é muito uma até inocência da época, né? Sim, a coisa vai evoluindo, né? E no programa da Casa dos Artistas, a gente também, eu não confio muito em televisão. Eu não confio em nada em televisão. Mas na época eu lembro que, assim, o que parecia era que as ligações que eram feitas na Casa dos Artistas, por exemplo, parecia ser ligações reais. Porque a votação não era assim que você liga lá e vota, você tinha que ligar e dar a sorte do Silvio Santos te atender. E aí, tipo, eram umas 10 pessoas só que votavam. Então, tipo, do país inteiro que tava assistindo, quem conseguisse, as 10 pessoas lá que conseguissem ligar, ele atendia lá na hora e a pessoa escolhia, eu quero que saia o Frota, tipo, mano, a pessoa poderia falar uns palavrões, passar um trote, falar uns absurdos, mas até que não rolou isso. Mas hoje em dia também é algo impensável algum programa de televisão atender a um telespectador ao vivo, sem antes ter né? Cara, acho que o caso dos artistas, ele veio primeiro que o Big Brother. E teve o lance do, tipo... Aliás, foi meio que isso, sabe? Tipo, foram no mesmo ano, só que o Silvio Santos viu que, tipo, ia ter o Big Brother, pegou o formato da Endemol e já fez antes. E aí ele fez num formato que é muita coisa que veio dele, sabe? Tipo, não tinha muito traquejo pra fazer, né? Sim, e assim, ele tá... Se eu não me engano, até ano passado, quando eu tinha visto, eu acho, se eu não me engano, ele tava ainda respondendo o processo por isso, né? E eu não sei se foi a Endemol ou a Globo que processou por causa da Casa dos Artistas, e ainda tava rolando o processo. Posso estar enganado, mas rolou por muito tempo. Eu acho que até ano passado tava rolando esse processo. Deve estar rolando ainda, mano. E assim, o louco é que como é que é? Frota, a edição, pode crer, o Frota, ele falou o seguinte, que ele achou que o programa tava um fracasso, porque eles não faziam nada lá. Não tinha prova, não tinha nada. Tinha, tipo, só convivência e briga, né? E brigar e votar. Então não tinha nada pra fazer. Ele falou, mano, era muito tédio. Então eu imaginei que o programa ia ser um fracasso. Só que, mano, o que salva, velho, é a edição, mano. Não tem como. A edição é demais. E, ó, parabéns pros editores de programas como esse, né, do Big Brother, porque, cara, eles pegam muita coisa pontual e aí eles colocam, tipo, editam pro mesmo dia, ou, tipo, faltando 2 horas pro programa ir ao ar. Cara, é surreal o trabalho deles, surreal. Eu tenho curiosidade de saber como é que os caras trabalham, mano, porque será que eles dividem a equipe de edição pra filmar, de repente, um núcleo? Porque, cara, eles pegam coisinhas, igual você falou, tipo, pontuais, e às vezes coisas faltando, sei lá, 2 horas pro programa entrar no ao vivo e os caras já têm o material editado, tipo, é absurdo. Eu acho que deve ter, tipo assim, alguém que só seleciona os pontos principais, né? E aí faz um apanhado de assuntos e eles, tipo, esse assunto é interessante logo depois desse. Eu acho que é nesse sentido. Tipo, deve ter lá, tipo... aliás, a Manu Gavassi, acho que no programa ela deve ter, tipo... Acho que teve um momento que ela pegou e falou assim... Nossa, como que será que deve ser fazer a edição desse programa? Ela se fez essa pergunta lá dentro. Caramba. É loucura. E, cara, tipo, loucura. Engraçado, o caso dos artistas na época como era tão embrionário esse lance de reality show nesse formato, é óbvio que o pessoal tá achando que era uma bosta, né? E aí o Supla, numa edição que eu editei um podcast do Dois Passos à Frente que teve a participação do Supla. E no dia eu ouvi, tipo, a gravação. Eu não participo dela, mas eu tava também, né, na cal, né? Que eu que tinha feito contato até pra, tipo, chamar ele e tal.
E aí ele comenta da Casa dos Artistas falando assim que, tipo, quando você fica preso com as pessoas dentro de uma casa e não tem nada pra fazer, é só, tipo, você só consegue brigar. Porque você fica de saco cheio. A Madu Gavassi também falou isso daí no BBB, sabe? Tipo, ela falou lá no raio-x dela, comentando assim, ó, não tem nada pra fazer aqui. Aí o que você faz é ou assistir a treta dos outros, ou você cria sua própria treta, ou você planta treta. É só isso, você não tem o que fazer. Que muita gente viveu aí na pandemia, mano, preso em casa com um familiar 24 horas por dia, que saiu de treta, mano, cê é louco. Cara, demais. E casamentos terminaram, inclusive. Tem muitos divórcios que ocorreram por causa das pessoas presas dentro de casa, né? Tipo, e convivendo de fato. Coisa que, pra você ver, cara, a rotina meio que... Como separa as pessoas, quando eles se encontram só no final... O casal se encontra só no final da noite, sabe? Tipo, depois do dia de trampo. Mal tem contato, né? Então, tipo, quando começa a ter contato diário mesmo, preso dentro de casa, e aí as coisas acabam, tipo, indo pra um divórcio. Cara, é muito... E você pode... Cara, tem muita coisa do que a gente falou aqui que é reflexo de internet, né? Reflexo de como cai até no assunto lá que o Radiohead tava falando no disco. Porque esse lance, assim, da TV ser um pouco menos formal e abrir pra mais coisas externas... Tipo, se autorreferenciar e tal, vem do meme e do sarcasmo na internet. E você... Cara, você jamais imaginaria o Antônio Fagundes falar que tá jogando Last of Us na Globo. E, cara, isso daí tem tudo a ver com... O Thiago Leifert perguntou, né, no Domingão do Faustão, o Antônio Fagundes estava lá, se ele jogava videogame, né? Tipo, e o Antônio Fagundes já tinha dado umas declarações falando que tinha jogado God of War e tal. E o Thiago até perguntou nesse sentido. E aí o Antônio Fagundes falou, tô jogando Last of Us e tal, já terminei o 1, tô jogando o 2. Cara, pra Globo ali, pro Thiago Leifert, tipo, fazer uma pergunta dessa era, tipo, certeira, porque aí isso daí vai ser publicado na internet e vários canais vão publicar, tipo, o vídeo do Antônio Fagundes falando que tá jogando Last of Us. Tava em todo lugar, tipo, então foi muito... O Big Brother é assim, né? O Big Brother ele funciona tipo de autorreferenciar, criar memes e ser replicado nas redes sociais para poder cada vez mais pessoas assistirem. Então é meio que tipo o reflexo da internet, como ela evoluiu, tipo mudou o formato de como os programas são pensados para poder serem republicados na internet. Sim, é nesse velho, sentido total, cara. E sabe o que é absurdo? Porque a Globo era a emissora mais radical nesse sentido, de não fazer... porque foi uma propaganda, querendo ou não, que eles fizeram de graça ali pro Last of Us. Só que antigamente eles não faziam isso, né? Porque não tinha essa coisa da internet ficar replicando. Então a Globo ela nem citava outros programas. E o Thiago Leifert citou a Sônia Abrão, tipo, olha, me coloca no tapete e tal. Então você já consegue ver, uma abertura... acho que aquele programa de humor lá do Adnet também teve essa abertura de trazer acho que alguns humoristas do SBT, falado acho que da Praça é Nossa, do Silvio Santos. Então você já consegue perceber que, e não é uma coisa que assim, não, a Globo tá ficando tá ficando mais liberal nesse assunto. Não, é porque é interessante para ela na questão comercial, de ser replicada na internet, de ser o assunto mais falado. Então é interessante perceber que nada é gratuito, entendeu? Até mesmo a liberdade que se dá ali ao artista, ao apresentador, ela não é gratuita. Tá tendo mais liberdade, mas é porque aquilo vai impactar no conteúdo, vai impactar financeiramente de maneira positiva. Então os caras liberam. E é outra coisa absurda que a gente não imaginaria acontecer. Jamais, cara. Tipo, um negócio assim, surreal. Surreal. Inclusive, a gente falou muito de Big Brother e tal, né? É que tem vários assuntos que rondam, né? E são coisas assim que a gente não imaginaria antes. Tipo, a gente tem os digital influencers, que são pessoas que têm zilhões de seguidores e essas pessoas, elas ditam até algumas regras, né? E as pessoas, tipo, a Juliette, que é a campeã, cara, ela tem 1 milhão não sei quantos milhões de seguidores. E, tipo, ela faz uma publicação e aquilo, tipo, alcança diversas pessoas muito rápido. Então, tipo, o poder desses digital influencers na internet é muito grande.
E aí cai naquela coisa de tipo, não sei se você ficou sabendo, Léo, mas o pessoal que tava saindo do Big Brother, tava sendo eliminado, tava fechando parcerias, né? Pra, tipo, serem patrocinados e divulgarem marcas na rede social, enfim. E aí parece que o Big Brother tá tendo que até que mudar, tipo, as regras pra partir de agora, tipo, no contrato vocês não podem, tipo, fechar parcerias de tal tipo, ou, tipo, ter um limite nas parcerias, porque as marcas estavam querendo anunciar mais com os eliminados, né, com os participantes do programa, do que com o próprio programa. Caraca, tava gerando velho. um lance assim que, tipo, tava tirando o lucro dos caras. E eles vão agora, no próximo, isso daí já vai mudar. Porque eles estão percebendo que, tipo, cara, as coisas estão correndo de uma maneira diferente, né? Então tem que fazer essas adaptações. Pra eles ali é o poste que tá mijando no cachorro, é a pipa que tá empinando o menino. Pra eles tá tudo trocado, né? A verba maior tem que ser pro programa. Como que vai ser pro participante? Você é Como vai louco, fazer, mano. né, cara? Jamais imaginaria isso também. É uma coisa muito absurda, né, velho? Essa coisa do digital influencer, como que as redes sociais. Porque democratizou, né, mano, a questão da mídia. Então, hoje em dia, a pessoa que tem aí a rede social forte vai vender bastante. Então, é aquela coisa, assim, é o curso natural, né? A verba publicitária hoje em dia ainda, se eu não me engano, ainda é mais para televisão. Mas acho que a internet se já não comeu, daqui a pouco já vai comer a maior fatia. Assim como era antigamente. Antigamente era o rádio. Aí quando surgiu a televisão, putz, foi pra televisão. E assim por diante, mano. Agora eu quero ver o que vai vir depois, né, mano? Igual, agora tem o podcast, mano. Imagina isso, velho. Podcast. Vamos imaginar 10 anos atrás, quando todo mundo falava, não, o que rola é vídeos curtos, 3 minutos, 5 minutos, não sei o quê. Quem queria imaginar que os caras iriam fazer podcast de 4 horas e isso ia dar milhões de visualizações? Cara, ó, e eu conheci podcast em 2010. Eu conto essa história. Conheci em 2010, comecei a fazer em 2012, enfim. Se eu contasse pro Rafael de 2014, na época já sabia fazer podcast, já conhecia bastante gente e tal, era um nicho pequeno, mas, tipo, já tava totalmente incluído nele. Se eu contasse pro Rafael de 2014 que eu ia viver de podcast no futuro, cara, ia ser um negócio que não ia entrar na minha cabeça. Ia ser uma realidade boa demais pra ser verdade. E cara, eu não preciso nem dizer pro ouvinte aí que eu tô feliz em trampar com podcast e tal. Esse podcast aqui ainda tá começando, né? Mas, tipo, pra quem não sabe, sempre falo isso. Eu trabalho com edição de podcast, trabalho com edição de áudio. E, assim, teve um boom recentemente e as coisas foram pro nível, assim, agora você liga na Globo, eles estão fazendo divulgação de podcast, porque eles têm um podcast de lá, né? Sim. E a Globo, inclusive, quando ela postou uma matéria sobre podcasts, cresceu o número de pesquisas, né? Então, ainda cai naquela coisa, tipo, ainda assim, a Globo e, tipo, os canais de TV têm sua importância, claro, né? Porque elas vão para muitos públicos que não estão ainda inseridos nessa linguagem de internet. Então, cresceu bastante. E aí veio, tipo, novos podcasts, novo formato agora que o pessoal tá fazendo muito com divulgação no YouTube. Então, tipo, era um negócio inimaginável, sabe? E que é mais uma das coisas que ronda, que tá ligado à internet no sentido, né? Tipo, são as mudanças que a internet trouxe pra humanidade. Eu tava parando pra pensar nessas coisas, assim, tipo, do podcast, que eu passei a consumir bastante podcast nesses últimos 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, mas ainda agora na pandemia. Antes eu consumia mais programa de rádio, vou ser sincero, antes eu consumia mais programa de rádio do que podcast. Muito mais, e hoje em dia eu também consumo programas de rádio. Mas nesse último 1 ano e meio, eu peguei esse boom do podcast e falei assim, pô, ainda mais nesses que tem vídeo e tal, daí eu passei a consumir. E aí eu me peguei ouvindo esses podcasts de 4 horas e aí eu fiquei pensando, cara, 4 horas num conteúdo tal, né? Pô, tô passando muito tempo ouvindo e vendo isso. Às vezes eu ouvia durante o dia e fiquei pensando assim, igual a gente tava falando da questão do divórcio.
Às vezes os caras ficam 4 horas ouvindo, tipo, 3 caras conversarem, 2, 4 caras conversarem, e não fica, tipo, 2 horas conversando com algum familiar, ou com a mulher, ou com quem quer que seja. Então é aquele paralelo, né, do artificial. O cara, ele prefere ter aquela experiência da conversa, porque quem ouve o podcast, ele se sente dentro da conversa, né? Por mais que ele não fale. Se sente até amigo das pessoas que tá no podcast, né? Exatamente, mas quando é na realidade, ele não aguenta ouvir, de repente, meia hora alguém falar com ele. Então, também é uma coisa muito louca. Cara, as conversas... difícil as conversas rolarem meia hora, assim, sabe? Léo, no tempo que a gente tinha contato pessoal, né? Quando a gente se via na faculdade, a gente ficava meia hora conversando. Assim, talvez se a gente sentasse e, tipo, tivesse um tempo livre e tal. Às vezes foi, ou às vezes quando a gente saiu pra beber. Nesse sentido, acho que foi. Mas mas era um meio raro, não era? Não era mais comum a gente falar, tipo, no máximo 15 minutos conversando e, tipo, fazer outra coisa. A gente trocava ideia de alguma coisa bem pontual, assim, alguma coisa que tinha acontecido no dia, ou alguma notícia, alguma coisa, a gente trocava uma ideia, era meio que de 15 minutos, 20 minutos, e também é por causa da correria, né, acho. Aí não rolava. Mas é meio doido isso, né, velho, se você for parar pra pensar. Quem é que consegue... Mano, eu sou o cara falastrão pra caramba, você me conhece. Eu consigo muito bem sustentar, mano, uma conversa durante... Eu sou muito bom pra enrolar, mano, pra encher linguiça. Então eu consigo sustentar muito bem qualquer conversa. Agora, eu nunca passei, assim, por essa dificuldade de não conseguir trocar ideia. É chato quando, por exemplo, eu sair ou alguma coisa assim, eu sair com alguém... E aí você só tá falando e a pessoa meio que não fala. Aí você fica, puta, mano, será que Nossa, a pessoa é horrível, cara. É horrível. Aí eu ficava meio assim, tal, não, peraí, né? Vamos ver, às vezes a pessoa é tímida, né? Ou tá meio... Aí fico lá, pá... Mas, assim, eu não tenho esse problema de conversar, eu gosto de falar, gosto de ouvir, mas tem gente que só... E eu acabei descobrindo isso, que tem gente que só gosta de ouvir, velho. Tem gente que não gosta muito de falar. Pra mim é tem isso, né? Mas é ruim, porque ainda mais pelo que você falou, era tipo meio no sentido de você vai fazer um encontro, né? Você vai ter encontro com uma pessoa. É ruim, porque aí a pessoa fica tipo só assim, não. Você se sente até mal, né? Que você acha que você tá falando demais. Sim, em encontro, eu não, assim, na verdade, em encontro, nunca tive essa barreira. Assim, no começo, às vezes a pessoa fica meio assim de falar, mas, mano, 10 minutinhos conversando, a pessoa já começa a se soltar. Agora, quando percebe que é meio que pela internet, assim, você tá conversando, sei lá, pelo WhatsApp, a pessoa meio que monossilábica ou fala pouco, aí eu já fico meio putz. Aí eu já paro de conversar também, que aí já me distancia. Eu gosto, tipo, de falar, a pessoa tem que falar mais ou menos o mesmo tanto que eu falei. Ou pelo menos demonstrar, fingir interesse, entendeu? Que senão também, mano, eu pego e paro de falar. Eu não ligo até igual. Eu também, uma coisa que eu achei que eu tô meio puto. Eu tô meio puto assim, ó. O WhatsApp colocou a função de acelerar o áudio. Nossa, cara, meu Deus. Eu ia falar disso daí. Você vocês não estão vendo a gravidade disso, sabe? Tipo, você não tá nem ouvindo as pessoas direito, cara. Agora Rafa, nem o áudio você ouve a pessoa direito. Tá vendo, Rafa, onde a gente chegou? E eu juro pra você, mano, se um dia a gente se trombar e meu irmão estiver perto, ele pode confirmar essa história. Eu antecipei isso pra ele. Eu até falei que o meu irmão, ele trampa com esses bagulho aí, tipo, ele faz uns aplicativos, ele não trampa com isso, mas ele manja fazer uns aplicativos básicos e tal. E eu falei, porra, Bruno, mano, eu não manjo nada disso. Eu falei, Bruno, sabe um bagulho que vai estourar, mano? Você fizer um aplicativo pra acelerar o áudio do WhatsApp. Aí ele pegou e falou assim, pô, daí tipo, meu irmão, ele coloca uma implicação em tudo que a gente fala, né? Ele falou assim, pô, aí eu teria que exportar o áudio do WhatsApp pra esse aplicativo, mal trampo, ninguém ia fazer isso e tal. Mas enfim, o papo desenrolou assim. Aí, foi esse ano, né? O WhatsApp lançou esse bagulho do áudio acelerado, daí eu peguei e falei pra ele, tá vendo que essa era uma demanda das pessoas? Só que, tipo, o fato que me assusta não é a questão do WhatsApp fazer ou não. O que me assusta é o que você falou muito bem, é que as pessoas não estão tendo paciência nem de se ouvir, velho. Cara, bizarro. Bizarro! E eu fiquei pensando assim, faz, tipo, muito tempo que eu não
eu troco ideia assim com uma mina, pá, de flertar, de sair. Porque eu não tô saindo, né, mano? A gente tá em pandemia, eu tô meio. Justo. Tô, tipo, meio em casa, assim, esperando o bagulho dar uma normalizada. E eu nem tô, tipo, animadão pra isso. Eu preciso voltar a organizar minha vida. Mas eu fiquei pensando, porra, mano, a minha tática infalível era eu aproximar o celular, tipo, da boca, pra falar de uma maneira um pouco mais lenta, não sei o que, sabe? Tem aquele joguinho da sedução. Agora eu fiquei imaginando, imagina a mina pegar, eu tô falando lá várias groselhas pra ela, falando um negocinho mais quente e tal, daí ela pega e acelera no 2. Que bizarro, eu ia ficar falando igual tipo, aquele Alvin e os Esquilos, tá ligado? Bizarro. Não tem. Cortando e vai cortando, assim, uma fala vai intercalando a outra e tal. E fica ridículo, mano. Cara, e o pior, eu, tipo, modéstia à parte, tenho uma voz que agrada as meninas que eu vou trocar ideia, né? Sim. Elas elogiam minha voz e tal. E tem isso, né? Acho que todo mundo, quando vai mandar, pelo menos quando ia, né? Agora não vai funcionar muito, mas quando ia mandar áudio, mandava o áudio assim, até falando, tipo, vou melhorar a voz aqui pra poder, tipo, conquistar até pela voz e tal. Até pra mostrar confiança, né? O áudio era até meio que pra isso, assim, pra passar uma proximidade, porque você conversar com a pessoa por mensagem, por WhatsApp, já é um negócio distante, né? Pra fisgar a atenção é mais difícil. E agora, que esse lance de você acelerar o áudio, tipo, matou isso. Tipo, até a pessoa vai ouvir lá a sua voz, tipo, ela só vai obter as informações daquilo que você falou. Sim, mano. As pessoas não têm nem paciência pra isso. Eu fico imaginando assim, mano, eu dou risada porque eu fico imaginando, mano, imagina agora se alguém, ou uma mina que eu fiquei algum tempo e tal, pega os meus áudios e começa a acelerar, tipo, falando putaria, só que rápido, mano. É muito engraçado. Tipo, é igual eu falei, o Alvin e os Esquilos falando putaria. Tipo, mano, não tem nenhum sentido. E isso é, tipo, é tão bizarro essas coisas do que você falou, que as pessoas não estão se ouvindo mais e tal. A gente tá meio cansado isso até uma questão mais séria. A gente tá cansado de ouvir e de enxergar. Porque a todo momento a gente tá ouvindo alguma coisa, tem algum barulho, a cidade não cala a boca. A todo momento você é bombardeado com alguma imagem, ou é o celular, ou é o computador, ou é a televisão, ou é o outdoor. Então a gente tem muita imagem, é muito áudio, é muita informação. Então eu acho que isso gera um processo de cansaço. Por isso que as pessoas também estão impacientes em relação a ouvir. E igual você falou, as pessoas elas não têm paciência de ouvir, elas não estão realmente te ouvindo, parando para te escutar. Então toda aquela informação ela se torna descartável. E foi até uma coisa que eu falei, a gente tinha trocado uma ideia um pouco antes, né? Que eu falei que eu não tô com uma memória boa das coisas que eu assisto. Eu até parei de assistir um pouco, assim, igual assistia muito filme, muita série, porque eu tô parando para pensar que eu não tô me recordando. É muito comum eu ir na casa, quando eu ia na casa do meu primo, ou quando ele me falava de algum filme, eu ficava vendo, porra, mano, não, peraí, me conta mais. Não assisti. Aí depois, no meio do filme, eu ia lembrar, assisti o filme, entendeu? Já assisti esse filme e eu não lembrava. De tanta coisa que eu vi, de tanta coisa que eu já assisti, que eu já ouvi, essas coisas estão se tornando descartáveis pra mim, mano. E não é de hoje, não é por causa da pandemia, tipo, isso já vem até da época mais ou menos ali que a gente fazia faculdade junto. Eu já tinha comentado isso e eu até escrevi um texto aqui, né, uma espécie de crônica sobre essas memórias plásticas, né, essas memórias que são praticamente descartáveis. O que eu vou me lembrar, tipo, nos meus últimos momentos de vida? Quais são as memórias que eu vou carregar? Será que eu vou lembrar da terceira menina que eu beijei na vida? Será que eu vou lembrar do nome da primeira menina que eu fiquei? Será que eu vou lembrar do meu amigo do jardim da infância? Ou será que eu vou lembrar do jingle que tocava na propaganda? Será que eu vou lembrar da música da Dolly? É muito mais provável que eu vá me lembrar da música da Dolly, tá ligado? Tipo, é aquela coisa que é bom. Eu sou bombardeado todo dia pela publicidade, pela televisão, pelos meios de comunicação. Então, o que fica na nossa cabeça e o que sai dela? O que marca a nossa memória, o que não marca? É meio louco você pensar que a nossa cabeça tá tão poluída com imagens, com sons, que é difícil de organizar. Eu não sei se é a gente que organiza essa importância ou
ou o que é. Mas é uma confusão, entendeu? É meio louco. Cara, total. E, cara, cai muito. Depois vai ouvir o disco. Não sei se é o tipo de música que você curte e o ouvinte curte. Mas depois vai ouvir o disco, OK Computer. Depois pesquisa aí se você não manja muito de inglês. Que não manja muito de inglês pode depois pesquisar as letras. O OK Computer eu consigo até escrever. Eu não consigo escrever o nome, acho que da banda, mano. Você vai ter Radiohead. Radiohead, que é a Rádio Cabeça. Ah, não, boa, já peguei. Essa aí eu peguei, fácil. Mas assim, eu falei, tipo, pesquisa aí depois, se você não manja muito de inglês e tal, das letras. Porque as letras têm um conteúdo, né, que fala sobre, tipo... e a sonoridade, você já vai se ligar com a sonoridade bem, tipo, internet anos 90... Mas é tipo, cara, total a internet, tem vozes eletrônicas, enfim. Ô, Léo, vamos encerrando, cara. Chegamos ao limite aí do cast, mas como de costume, eu sempre falo pro convidado que ele vai voltar, né? Porque tem sempre muito mais papo para mais episódios. E esse, a gente foi para um nível muito falar sobre... a gente acabou caindo muito no lance da internet, como ela influencia e, tipo, as mudanças que ela causou que realmente soariam muito estranhas no passado, quando a internet não estava do jeito que está agora, né? E até de um sentido até um pouco meio... algumas coisas são meio pessimistas e tal, mas é o que a gente está vivendo. E, Léo, algum recado final, cara? Mano, eu não sei nem o que dizer, velho. O bate-papo foi muito da hora. Mano, agradecer pra caramba aí que você me chamou de novo. Fico muito feliz. É sempre legal conversar com você. Agradecer os ouvintes aí do seu canal. E pelo feedback do último vídeo. Foi bem legal o pessoal entrar em contato. E é isso, cara. Quem curtiu aí também, entra aí no meu Instagram e segue eu aí, Leonardo Fatari. E é isso, cara. Obrigado aí demais pela conversa e tô sempre à disposição aí, conta comigo. É isso aí, Léo, tamo junto. E recado, né, pro ouvinte, se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube e você tá só ouvindo, você pode me ver também, né, e ver os participantes. Léo hoje não apareceu, né, dá pra ver o Léo aí, fotinha, né, mas em vídeo não conseguiu aparecer, mas você pode ver os participantes e eu lá no youtube.com/depois de horas. Se inscreva no canal, dê curtida e comente também. Eu sempre respondo, é sempre legal ter esse feedback seu e continuar essa troca de ideias, né? Você também pode interagir, não é só porque você tá só ouvindo aqui que você não pode interagir com a gente também e não comentar alguma coisa. Mesmo se a gente tenha falado muita bosta, pode até reclamar lá que a gente falou provável. Muita bosta. Bem provável, não tem problema, pode reclamar a sua opinião, é isso aí. E siga nas redes sociais, @depois de horas, no Instagram e no Twitter. Tem sempre conteúdo exclusivo lá. E é isso, terminamos aqui mais um Depois de Horas. Próxima quinta-feira, às 11 da noite, tem episódio novo. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.